tem duas grandes formas de analisar tudo isso. Do ponto de vista meramente econômico, é a coisa mais ineficiente do planeta Terra. Isso já está cansavelmente demonstrado. O Brasil é a demonstração disso, é um dos países mais protecionistas do planeta e dá sempre errado. Então, já os resultados estão se vendo. Sobre, sim, se a produção puder colocar o mapa sobre as tarifas de Trump, dá para ver o que é, como o Trump calculou tudo isso. Na verdade, tem até artigos que estão falando que muito provavelmente foi feito através de inteligência artificial. Ou seja, como chegaram a 10, 17, 50%, etc., para diferentes países. O cálculo feito, a fórmula feita, que o mesmo governo Trump divulgou, foi o seguinte: o déficit comercial dividido a quantidade importada por cada país, dividido por 2. E aí dá exatamente essas diferentes tarifas de 10, 17, 39, 43, 50%, etc. Tem alguns casos peculiares ali, como o Lobauer contou, né, de Reunião e a ilha, que é um território francês, a ilha de McDonald, que é um território australiano, realmente inabitada, só tem pinguins, e aí virou meme e tudo, mas tem algumas empresas que têm endereço fiscal ali e depois exportam para os Estados Unidos. Tem outros países como Camboja, Lesoto, Madagascar, que também receberam uma tarifa de importação muito alta, cerca de 45%, 50%. Madagascar, 47%. O caso de Madagascar, acho que é bem emblemático, mais que a Reunião e McDonald's, as ilhas McDonald's. Por quê? Porque, obviamente, é uma economia minúscula, não é o caso mais relevante, o problema maior para os Estados Unidos, mas recebeu uma tarifa de 47% nos seus produtos. E Madagascar exporta o que para os Estados Unidos? Essencialmente baunilha. Agora, baunilha não dá para ser produzida nos Estados Unidos, é uma questão geográfica climática. Então, trago este exemplo, entre outros, para dizer o quê? Que não dá para trazer de volta essas empresas a produzir nos Estados Unidos. Elas foram para o exterior exatamente porque ali, não só por uma questão tributária, mas também porque a mão de obra é muito mais barata, né? Então, isso, assim, considerando, como os economistas falam, ceteris paribus, sem mudar outras variáveis. Então, vai dar errado neste sentido, né? Lembrando que é uma ineficiência do ponto de vista econômico, mas os Estados Unidos podem embarcar este custo ineficiente. Por quê? Porque são a grande potência por excelência, porque são um país rico e porque são um império. Outros países querendo brincar de impérios e querendo fazer protecionismo vai dar mais errado e mais cedo ainda, né? Mas continua sendo prejudicial para a economia. E quem vai tocar exatamente os mais pobres. A mesma Stellantis anunciou, por exemplo, nesses dias, que já está suspendendo a produção de carros no Canadá e no México e anunciou 900 demissões entre fábricas nos Estados Unidos. Outras questões de tipo virão. Você mostrou os dados da bolsa derretendo e também de empresas específicas, inclusive algumas das quais são as empresas que apoiaram o mesmo Trump. Elon Musk, Jeff Bezos e outros, e alguns deles, dos grandes empresários do Big Tech, foram, nesses dias, na casa de Trump para pedir que ele recuasse sobre toda essa questão. Agora, a segunda forma de analisar tudo isso é a questão geopolítica, né? Se realmente Trump está querendo, com isso, usar tudo isso como uma forma de barganha, uma alavancagem, para obter ganhos políticos, geopolíticos, diplomáticos, etc., aí é toda uma outra grande questão. Primeiro seria realmente o primeiro caso da história, porque geralmente as tarifas se usam exatamente para isso. Eu acredito que seja essa a visão dele. Ele é um mercantilista, ele é um desenvolvimentista. Esses dias foi, inclusive, engraçado que Márcio Postman, do qual falamos várias vezes aqui, economista brasileiro, expoente do desenvolvimentismo da CEPAL, chancelou como desenvolvimentistas essas medidas e praticamente defendeu. O Brasil tentou fazer isso por décadas e décadas, continua fazendo e continua dando errado. Caso, ao contrário, Trump queira usar isso em termos geopolíticos, vejam,
Pode ser que dê certo, como pode ser que também dê errado. Em que sentido? É verdade que alguns países estão anunciando, querendo negociar, a mesma União Europeia falou isso, Zimbábue falou isso, outros países talvez também. Canadá e México foram isentados junto com a Rússia, porque exatamente negociaram previamente sobre a questão da migração do fentanilo. Mas é também verdade que estes países, assim como sinalizaram isso, tá, sinalizaram também que estão querendo abrir seu comércio para outros países e querer diversificar. A União Europeia, hoje, Ursula von der Leyen falou sim, talvez podemos zerar as tarifas de importação dos produtos americanos, mas também estamos abrindo para diversificar com os países como o Sudeste Asiático, Ásia, África, América Latina. Talvez pode até se desbloquear o acordo União Europeia-Mercosul. Então, cuidado em o que me parece é o seguinte, que cada lado pincela um pouco as informações e pega o que lhe é cômodo para se encaixar na própria narrativa prévia. Dessa forma, Trump pode ser que consiga trazer de volta as empresas, eu duvido muito, mas pode muito bem ser que, ao contrário, ele consiga fazer o seguinte, o contrário, isolar os Estados Unidos, fazer com que os outros países comercializem mais entre eles. Se eu coloco muros mais altos, tarifas mais altas, eu estou incentivando para que os países comercializem mais entre eles. Neste sentido, a China, se terá tarifas maiores para exportar para os Estados Unidos, pode exportar mais para outros países. Claro que é difícil substituir um país rico como os Estados Unidos, é difícil substituir qualquer país de uma hora para outra, mas no médio e longo prazo as cadeias produtivas podem se mudar. O Brasil também pode fazer a mesma coisa, a União Europeia também pode fazer a mesma coisa. Então o risco maior, a meu ver, é mirar em A e obter B. Ou seja, você, em lugar de isolar a China, você vai acabando isolando os Estados Unidos. A meu ver, ainda até hoje, nós não temos essas negociações fechadas. Até hoje, o que nós temos? Tarifas de importação. No momento no qual, se e quando ele negociará e fechará eventuais acordos, aí conversaremos sobre isso. Até lá, eu quero ver e fico mais pessimista do que otimista.